que são os florais? Vamos falar um pouco sobre os florais. A princípio, já ressalto a vocês, não existe somente os florais de Bach, tá? Existem outros florais, a exemplo, florais de Saint-Germain, mas eu vou apresentar para vocês aqui os florais de Bach, tá? Que é um dos mais conhecidos, é o que eu trabalho e que a gente tem tido uma ótima aceitação no SUS e também no particular, porque ele tem um valor acessível. Então, a gente consegue equiparar o valor dos florais aos valores de alguns psicotrópicos, por exemplo. Então, o paciente ele consegue ter acesso. Não adianta a gente querer colocar alguma prática muito cara para o paciente e ele não conseguir ter acesso a esse produto, tá? Então, o que são os florais de Bach? Os florais de Bach, eles são extratos energéticos que eles são elaborados através das essências das flores. Então, esses extratos energéticos são retirados a partir das flores. Essas flores, elas são colocadas em água e algumas delas são levadas à fervura, outras são extraídas a partir do calor do sol. Tá? No tratamento dos florais, no cuidado com os florais, o que menos importa é a doença, tá? Então, Bach, falo já um pouquinho sobre Bach, que foi o criador aí dessa terapia. O que menos importa é a doença, mas sim a origem dessa doença. O que originou a doença? Tá? Então, você atrai para si o que pensa e o que sente. Então, a gente trabalha o indivíduo não como uma doença, mas como um organismo em geral, que tem sensações, tem emoções, e a gente precisa entender esse contexto, de onde ela vem, tá? Quem pode usar? Todas as pessoas podem usar florais de Bach, desde criança, idoso, adulto, gestante, lactante, recém-nascido, animais. Então, todas as pessoas e os grupos, gatos e cachorros, vocês podem tratar com os florais de Bach. Tá? Então, eles não têm contraindicação quanto a quem pode utilizar e também não tem contraindicação em relação a efeitos adversos, a interação medicamentosa, a não poder utilizar porque o paciente faz tratamento X ou tratamento Y, tá bom? A única orientação que a gente passa é que os florais, normalmente a gente utiliza o brandy. O brandy é uma solução alcoólica, semelhante a um conhaque, utiliza-se um conhaque. Normalmente se utiliza entre 10% a 30%, mas comum aí 30%. Pacientes que não podem de jeito nenhum fazer uso de álcool, aí a gente pode alterar essa substância por outra, lá na manipulação, quando a gente solicitar. Mas o volume é tão baixinho que nem sempre a gente precisa. Até em crianças a gente consegue utilizar essas concentrações de 10%, 20%, até o próprio 30% da solução de brandy na composição, que ela não traz problemas de efeitos adversos nem contraindicação, tá? Dr. Bach, então falar um pouquinho de Dr. Bach, né, antes de falar das suas frases, que foi o criador aí dessa terapia. Ele nasceu na Inglaterra e é médico, foi médico, né, formado em medicina, bacteriologista e homeopata, então ele desenvolveu várias pesquisas a partir da homeopatia. E a teoria dos florais, ele utilizava a frase cura-te a si mesmo. E a partir disso, ele passou a receitar de acordo com as reações e a fisionomia do paciente. Então, de acordo com o que o paciente mostrava, com o que o paciente relatava. Somente aos 43 anos, ele conseguiu atingir o ápice aí de sua carreira. Né? Em 1930, ele abandona o consultório, o laboratório, e parte para a zona rural do país de Gales em busca de novos medicamentos. Entre ali os anos de 1926, 1934, ele descobriu os florais das flores silvestres e desenvolveu grande intuição e sensibilidade. Ele sentia a vibração de cada flor que ele tocava. E a partir daí, ele começou a identificar o seu poder de cura, tá? Bach, ele morreu em 1936, né, na Grã-Bretanha, eu sempre engano isso, não? Onde hoje funciona o Bach Center, que é o local onde são colhidas as flores e onde são preparadas essas essências. Então, os florais de Bach, todos eles vêm de lá, da Grã-Bretanha, tá? O que era que ele tinha como lema? Ele falava que enfermidade ou desequilíbrio de energia que se torna aparente por seu estado mental e negativo é produzido por um conflito. Então, ele dizia que
aquele conflito, aquele estado mental, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela sensação de melancolia, aquele estado choroso, culpas do passado, sensações, apegos às situações do passado, tudo isso seria um desequilíbrio energético que causa aquela enfermidade, que causaria a enfermidade. Tá? Então, a partir dessa intimidade que ele criou com as flores, Bach relacionou as vibrações energéticas das flores com os estados mentais negativos dos seres humanos. No total, a gente tem em média 38 essências, certo? Então, 38 flores que participam dos florais, que a gente identifica a necessidade do paciente, e essas 38 flores, elas são divididas em 7 grandes grupos, tá? O que era que Dr. Bach, ele dizia? Ele dizia essas duas frases lindas aí que tá para vocês. Essas flores sempre deram resultado onde todos os outros tratamentos tentados falharam. Essas flores provaram possuir o mais maravilhoso poder da cura. E isso a gente tem observado nos pacientes de fato. Pacientes que não respondem aos psicotrópicos, pacientes que não dormem, pacientes que tomam clonazepam e não conseguem dormir. A gente consegue levar esse paciente a um sono maravilhoso com o uso dos florais. Tá? E olha aí o que ele falou, que eu citei anteriormente. Ó. Não é a doença que importa, é o paciente. A maneira pela qual se fica enfermo é o guia verdadeiro para a cura. A mente é a nossa parte mais sensível e delicada, sendo para nós um guia muito melhor em caso de doença do que o corpo. Então, ele fala que as nossas emoções é que demonstram a nossa doença. Então, é preciso tratar as emoções.